Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje é a nova legislação trabalhista. Comigo no estúdio está o Dr. Linneu Ribas, advogado com larga experiência na área. Doutor, nós vamos ter, dentro de 4 meses, então, toda essa nova legislação, tudo aquilo que foi aprovado, os 100 pontos da CLT que foram modificados, já em vigor. Isso dentro de 4 meses. Mas eu gostaria de saber alguns tópicos a mais que ficaram, no mínimo, confusos para a população. A questão da mulher grávida em ambiente insalubre, como era e como ficou? A situação ficou assim, se houver autorização de um médico, ela pode trabalhar. Particularmente, eu compreendo essa situação porque nós pensamos que todo ambiente insalubre realmente vai fazer mal ao trabalhador. Quando existem meios modernos de neutralizar essa insalubridade. E aí não haveria problema. Então nós podemos pensar assim, uma mulher grávida pode entrar numa câmara fria. Ela trabalha numa cozinha, por exemplo. A câmara fria, a princípio, é insalubre, mas se você entrar desprotegido. Agora existe o quê? Capa térmica, bota térmica, touca, luva, máscara. Ela vai entrar por um período curto de tempo para pegar alimentação para fazer, por exemplo. Ela é uma cozinheira. Isso é normal, pode acontecer. Entendeu? Então, não necessariamente o ambiente insalubre vai fazer mal para a trabalhadora. Quem vai avaliar isso é um médico. Numa empresa grande que existem lá, por exemplo, ela está no corte de frangos. A princípio é insalubre, tem sangue, tem vísceras, mas ela tem EPI, equipamentos de proteção individual ou equipamentos de proteção coletiva que neutralizam aquela insalubridade. Então não haveria problema algum ela continuar trabalhando. Tanto que uma grávida dona de casa corta frango para fazer a sopa, inclusive. É um exemplo que eu trago para você. Então eu penso que é possível, sim, trabalhar em ambiente insalubre e que não necessariamente vai fazer mal para o trabalhador, para a criança. Porque os meios modernos que neutralizam são extremamente eficientes, tanto individualmente como coletivo. E são os equipamentos de proteção que nós falamos. Em relação ao fornecimento de equipamentos de proteção individual, isso continua sendo responsabilidade da empresa? Sim, continua, deve ser de responsabilidade da empresa. Porém, é de responsabilidade do empregado cuidar e requerer a troca quando necessário. Perfeito. E usar também. O trabalhador tem que, se ele não usar, ele pode ser punido, inclusive com a justa causa. Interessante lembrar isso. No que se refere às horas in itinere, ou seja, as horas de deslocamento, como que ficou? As horas in itinere, lá atrás, quando começou-se a cogitar a criação da legislação trabalhista em 1942 e que ela veio a ser publicada efetivamente em 1943, a CLT, a população usava muito o meio de transporte fornecido pela empresa para ir até o local de trabalho, que era de difícil acesso, porque não havia um transporte público eficiente na época. Hoje existe transporte público praticamente em toda parte. E a empresa que opta em fornecer transporte não é para se beneficiar, mas sim para beneficiar o trabalhador hoje em dia. É muito mais confortável pegar o transporte fornecido pela empresa, que passa no horário, no local certo, etc., e só com aqueles trabalhadores, é mais rápido, inclusive, e mais seguro, do que ficar em um ponto de ônibus até altas horas esperando o transporte público sujeito a um assalto, às intempéries, ao frio, ao calor, etc. Então, a legislação veio a regulamentar essa nova situação social, em que quase não existe mais a hora in itinere como antigamente. Então, hoje acabou a questão da empresa fornecer o transporte e ser punida por isso, quando ela queria, na verdade, beneficiar. Então, aqui em Ponta Grossa, eu lembro de ver muitas vezes ônibus de empresas com todos adesivados para pegar seus trabalhadores. Como teve tanta ação trabalhista para reclamar a hora em itinere, como se fosse jornada de trabalho, as empresas cortaram isso e falaram assim, daqui para frente, ao invés de fornecer transporte de graça, eu que bancava como empregador e ainda levava ação trabalhista cobrando essas horas, eu vou parar de fornecer. Eu vou fornecer vale transporte e ainda vou ter que descontar 6% do seu salário para ajudar a pagar o vale transporte, que essa é a regulamentação do vale transporte. Então, muitas vezes era pior para o trabalhador. Na realidade, muitos trabalhadores foram prejudicados.
Hoje é possível, então, a empresa voltar a fornecer o transporte, beneficiar o trabalhador, ele vai ter um certo conforto e não vai mais poder reclamar isso como hora extra, ou como horazinha itineris, que é o nome que nós chamamos. Isso acabou no Brasil. Em relação agora à pausa para o almoço, ela foi reduzida para meia hora? Não, não foi reduzida para meia hora. Ela pode ser reduzida. Ah, sim. Aí isso é interessante falar, Ney, porque esse é um ponto bacana que você levantou. Quer ver? Eu já vi muitas vezes, como advogado trabalhista, partir do empregado o interesse em não gozar de uma hora para intervalo. E explico. Nem todo trabalhador vai para sua casa para fazer a refeição. Tem empresas que fornecem a refeição dentro da empresa, que é mais confortável, muitas vezes um preço irrisório ou até gratuitamente que a empresa fornece. Tem que ter acomodações adequadas, como, por exemplo, um refeitório, que tem toda uma legislação sanitária. Então, o trabalhador almoçava dentro de 25, 30 minutos. E aí ficava o quê? Ocioso, tendo que esperar para dar um intervalo de uma hora para voltar a trabalhar. E ele, muitas vezes, era melhor para ele poder voltar assim que terminasse de almoçar. E o que aconteceria? Ele vai embora mais cedo. Então, a legislação veio regulamentar isso. Caso seja interesse de ambas as partes reduzir o intervalo, pode. Pode ser por 30 ou 40 minutos, 45, 50. Não necessariamente precisa ser de uma hora. É isso, caso seja benéfico para o trabalhador. Qual é a consequência disso? O trabalhador vai embora mais cedo. Vamos supor, a empresa fornece o refeitório, fornece a refeição. O empregado concorda que 30, 40 minutos é o ideal. Como já aconteceu aqui na região muitas vezes, não vou citar nomes de empresas, mas aconteceu de ter lá 40 minutos. Ele pega e vai embora 20 minutos mais cedo. Ótimo, é isso que a legislação veio regulamentar. Uhum. Em relação às horas extras, que modificação foi aprovada? Não, em regra, as horas extras continuam existindo normalmente. Trabalhou acima do 8º, da 44, da 44ª semanal, vai ter hora extra com um adicional de 50% ou 100% se for domingo ou feriado. Mas a legislação veio flexibilizar a negociação individual. A negociação individual é aquela em que o empregado não precisa estar assistido pelo seu sindicato. E quando nós falamos que era a negociação coletiva, não era simplesmente estar assistido pelo sindicato. Essa assistência tem que ser por meio de acordo coletivo ou convenção coletiva. Dependeria de uma assembleia, de um rigor que a própria legislação trazia, que era ruim até mesmo para o sindicato. Então, as mudanças com relação a horas extras são a possibilidade do empregado negociar banco de horas, compensação de jornada. Um exemplo clássico. Uma empregada doméstica, ela negocia, doutor, posso chegar amanhã mais cedo, para sair um pouquinho mais cedo? Ou então vou no médico e daí volto mais tarde, ou quero ir numa reunião da escola, sabe? Daí fico um pouquinho mais tarde, ou compenso outro dia. Isso agora é possível, isso é possível. Uhum. O que era informal passa a ser formalizado, regulamentando, tirando um pouco daquela briga que existia no Justiça do Trabalho por coisas pequenas. Uhum. Muitas vezes, existem várias empresas que abusam dos seus trabalhadores, mas existe o contrário também. Eu me lembro de um episódio, não vou citar nomes, mas vou citar apenas o caso, de um trabalhador que processou uma empresa dizendo que ele era iluminador de estúdio. Ele apenas acendia um interruptor. Toda a iluminação era fixa. Então, isso não caracteriza, obviamente, o acúmulo de função. É óbvio que ele perdeu, mas ele tentou. Então, o fato de ter tentado gerou custas processuais, enfim, acho que ele acabou pagando por isso. Mas existe sempre o absurdo dos dois lados. Né? Claro, e é esse absurdo que a legislação tenta agora corrigir. É isso? Exatamente. Mas, vamos dizer, se houver abuso por parte do empregador, ele não está isento de ação trabalhista. Uhum. Não claro. É vamos dizer, uma carapaça, uma proteção, agora ele está livre da ação. Não, se ele fizer errado, se ele burlar, se ele fraudar, se ele fizer de conta, vamos dizer assim, nós chamamos de fraude, que houve um acordo e não houve, ele pode ser responsabilizado. Doutor, em relação às horas extras, que alteração que a legislação trouxe para a carga de horas extras, se é que trouxe? Ótimo. Então, Ney, o trabalhador não vai ser prejudicado em relação a horas extras. As horas extras continuam existindo. Se o trabalhador
fizer hora extra, ou seja, trabalhar em horário excedente a 8ª hora diária ou 44ª semanal, ele vai receber com adicional de 50% ou 100% conforme o caso. Por exemplo, 2 horas extras, as 2 primeiras horas extras é 50%, nós chamamos de horas extras legais. Acima disso são ilegais e devem ser remuneradas com 100%. E assim como aquelas que são em domingos e feriados. Porém, a legislação nova, ela trouxe a possibilidade da negociação individual em casos que era necessário e que a legislação não permitia, que requeriam, por exemplo, a participação do sindicato necessariamente. E essa participação do sindicato não era qualquer participação, era uma participação rigorosa, por meio de acordo coletivo ou convenção coletiva, que requeria todo um processo burocrático de assembleia, de publicação de edital, de reunião com trabalhadores, invasiva, que era ruim para a empresa, era ruim para o trabalhador e até para o sindicato. Essa nova legislação, ela possibilitou essa negociação individual independente do sindicato ter que fazer acordo coletivo ou convenção coletiva, o que é bom para o trabalhador. Então, o trabalhador pode negociar abertamente jornadas de compensação, como, por exemplo, a 12/36, que prorroga e compensa ao mesmo tempo. Muito comum na área de saúde, né? Na área de saúde, na área do trabalho noturno, vigia, portaria, que mais? Que eu lembro bastante é a área de saúde mesmo, enfermagem. Esses trabalhadores gostam muito, preferem trabalhar 12 horas direto e daí descansar 36. Eu tive um caso interessante de um processo em que os trabalhadores faziam 12/36 numa empresa por opção. Porém, alguns desses trabalhadores, quando eram demitidos, eles entravam com a ação daí trabalhista cobrando a 9ª, a 10ª, a 11ª e a 12ª, ou seja, 4 horas por dia de trabalho. E isso gerou um passivo muito grande para a empresa. A empresa resolveu, não vamos mais fazer escala 12/36, mesmo vocês preferindo, e vamos mudar tudo para 8 horas, como é a legislação, aí eu evito ter ação trabalhista contra mim. E os trabalhadores que ficaram na empresa, eles se revoltaram, eles queriam a 12/36, entraram com uma ação trabalhista no processo, no Poder Judiciário Trabalhista, requerendo a manutenção da escala 12/36, que era a preferência deles. Olha que interessante. Então, isso agora está regulamentado dizendo o seguinte, pode ser negociado. A escala 12/36 ela é legal, caso o trabalhador concorde com ela, caso o trabalhador faça opção de... E como que concorda? Se desde o começo era 12/36, ele aceitou o emprego, já concordou. É um exemplo. Ou então faz um acordozinho. Esse acordo tem validade agora. Uhum. Eu gostaria de saber o seguinte, em relação ainda na questão horária, né, a famosa pausa para o cafezinho. Né? Certo. Se fosse uma pausa ainda, acho que ninguém reclamava, mas tem sempre aquele que abusa. Né? Então, vou tomar um cafezinho, daí fica lá seus 15 minutos. Vou fumar um cigarrinho, o cigarrinho também leva lá seus 15 minutos. E assim vai. Né? Assim vai. Podemos dar outro exemplo, religião. Tem religiões, por exemplo, que o trabalhador precisa, de acordo com a sua religião, com a sua fé, parar de tempos em tempos para ir prestar culto. Exato. É o caso do islamismo. Né? Os muçulmanos, eles param 5 vezes por dia para rezar. Isso antes era computado dentro da jornada de trabalho, agora não. Agora não, agora pode ser descontado. Olha, você pode ter pausas para lazer, para religião, para culto religioso, para alimentação, se você quiser como trabalhador. Só que não é uma imposição, precisa ser também negociado com o empregador para ser acertada essas pausas. E essas pausas passam, então, a não fazer parte da jornada de trabalho. A jornada de trabalho que é adquirida pelo empregador, que é comprada pelo empregador, vou deixar claro para a população dessa maneira, ela é aquela efetivamente trabalhada. Houveram pausas de interesses do empregado, em comum acordo com o empregador, essas pausas podem ser descontadas. Por exemplo, nós falamos muito do intervalo para almoço, mas existem muitas empresas que deixaram de ter o intervalo do lanche da manhã e do lanche da tarde porque os trabalhadores cobravam esse intervalo como hora extra. E o que era benéfico passou a ser um grande problema. Isso voltou, então, foi resgatado pela legislação, dizendo assim,
É possível fazer isso e não vai computar dentro da jornada de trabalho. Vocês podem ter um intervalo à tarde de 15 minutos para café, tudo bem. Nenhum trabalho pesado, por exemplo, da construção civil, isso é normal e é necessário, senão os trabalhadores não aguentam. E, aliás, o que a legislação fazia era impunha a não possibilidade de intervalo, e se houvesse intervalo, teria que ser pago pelo empregador, consequentemente o empregador não queria dar intervalo, o trabalhador em trabalho pesado, por exemplo, ficava exausto, cansado, caía o rendimento e era mais suscetível a acidentes do trabalho, por cansaço e fome. Agora não, ele dá uma pausinha, dá uma recuperada, dá aquele gás e volta a trabalhar mais animado até. Em relação ao fim do acerto informal, como que ficou isso? Isso é um ponto interessante, né, que você está levantando. É muito comum nós ouvirmos que o empregado quer fazer um acordo. O acordo, via de regra, não parte do interesse da empresa. Olha só que interessante. O que é o acordo até então? O que era esse acordo? O empregado quer sair da empresa, mas não quer pedir a conta. E isso era um problema muito grande. Quais as consequências disso? Primeiro que era ilegal, era fraude. Fraude contra o Fundo de Garantia, fraude contra o INSS, fraude contra a legislação trabalhista, e essas fraudes são crimes federais, que eram puníveis pela Justiça Federal, efetivamente, além dos processos trabalhistas. E ele propunha, você faz de conta que me manda embora para eu poder receber o Fundo de Garantia e o seguro-desemprego. Está fraudando, não está? Tá. Aí eu te devolvo o dinheiro do aviso prévio, ou você faz de conta lá que, no termo rescisório, que houve um empréstimo para mim, um adiantamento, alguma coisa. E te devolvo a multa dos 40%. Puxa vida, dava tanta encrenca, briga na justiça e um monte de coisa. O empregado saía, não queria devolver, ou devolvia, depois entrava com a ação dizendo que foi forçado, e enfim. Os dois eram punidos, porque os dois eram coautores de um crime de receber indevidamente seguro-desemprego. Maravilha. Isso acabou. Agora podem concordar em fazer esse acordo. Olha só, você não quer pedir demissão e eu não quero te mandar embora, mas a gente quer rescindir esse contrato. Vamos achar um meio termo aí. A legislação trouxe essa possibilidade com algumas regras específicas e que vai facilitar essas saídas dos trabalhadores. Claro que mesmo se houver fraude nesse sentido, claro que é punível. Agora, no caso... Vamos supor que o empregador forge que foi um acordo para diminuir seus encargos. Aí o trabalhador também vai poder discutir na Justiça do Trabalho, evidentemente, esse tipo de coisa. Aliás, nesses acordos, a multa de 40% ela pode ser reduzida para 20%. Exatamente, cai pela metade. Cai pela metade. É um meio termo. Nem tão lá, nem tão cá. Eu achei... de forma inteligente essa mudança. Até porque, né, quem fez a proposta de mudança não foram necessariamente os deputados, nem o presidente da República. Quem formulou os termos foram especialistas, foram juízes do trabalho. Por exemplo, nós tivemos o Dr. Marlos aqui, de Campo Largo, que foi convocado pela presidência da República para trabalhar nessa mudança, nessa proposta, estudando os temas, os pontos, etc. Então, é um exemplo de juízes, de promotores, de procuradores, de advogados que participaram da escrita, da redação, da ideia. E aí, sim, uma vez feito o projeto, passaram-se para os políticos para que eles pudessem fazer essas votações. Então, as mudanças foram extremamente inteligentes. Uhum. Em relação ao ainda fim do acerto informal, não se pega, nesse caso, 100% do FGTS, mas 80%, né? Existe um limite para isso. Exatamente, ele já não vai tirar 100% do FGTS, porque parte do FGTS vai ficar... mas não é que vai perder também. Não, fica lá. Fica lá. Mas não vai poder sacar naquele momento. Não vai poder sacar tudo, mas saca uma parte, poxa, já alivia. Uhum. Então, em vez de fazer fraude e cometer crime, para pegar 100%, vamos fazer de forma lícita. É mais ou menos isso que o Congresso acabou efetuando. Novos tipos de jornadas de trabalho. O trabalho em casa é permitido agora? É legislado? Foi legislado sobre isso? E esse trabalhador está protegido agora também? Exatamente. Nós tínhamos um problema de ações trabalhistas muito grande, em que as empresas... isso é tecnologia. A tecnologia traz esses avanços e essas possibilidades. É o chamado teletrabalho.
Eu posso trabalhar na minha casa. Hoje, com essa tecnologia, posso estar falando com você diretamente, tudo online. E isso não era registrado em carteira. Não tinha proteção alguma na legislação trabalhista. Aí, quando terminava esse vínculo jurídico, o trabalhador entrava com a ação pedindo o vínculo empregatício e todos os direitos. E o empregador ia na Justiça do Trabalho se defendendo, dizendo que não havia vínculo, que ele era autônomo, que ele fazia quando ele queria, etc. E acabava aí tendo uma série de decisões desencontradas no Brasil. Alguns juízes reconheciam, outros não. E esses processos davam um trabalho tremendo, não só para as partes, mas principalmente para o Poder Judiciário e para o Poder Público. Vamos pensar assim, cada processo tem um custo para o Poder Público imenso. Para que ter processo que pode ser resolvido extrajudicialmente, de algo que precisa ser regulamentado? Ao invés de ficar na informalidade, vamos regulamentar. Isso aí é empregado, sim. E pode ser empregado, com características próprias, com direitos próprios. É isso. Contrato por horas de trabalho também? Também pode. Isso que é aquele contrato com menor quantidade de horas. E é uma coisa que existe. Eu vou dar um exemplo do professor. Eu tenho um vínculo empregatício com uma instituição de ensino. Aqui de Ponta Grossa, sou professor de uma universidade. Eu não preciso estar lá 44 horas. Eu posso estar lá 8 horas durante a semana. Para o professor isso era possível. Agora é possível para todas as categorias. Então, eu vou trabalhar para um determinado lugar 8 horas, numa segunda-feira. O resto da semana eu posso trabalhar para outras pessoas e ter vários vínculos empregatícios. Isso é possível. Ou então trabalhar, nós chamamos de meio expediente, que é a jornada parcial, pode também. Então, tudo isso está regulamentado pela nova legislação como viável e não com a rigidez da jornada integral de 44. O autônomo agora ele pode prestar serviços para uma única empresa sem caracterizar vínculo empregatício também, né? Ah, sim. Agora nós estamos falando até da terceirização, que veio regulamentado praticamente concomitante com a reforma trabalhista. Um pouquinho antes. A terceirização da atividade fim da empresa sempre foi proibida no Brasil. Ou seja, eu tenho uma empresa que produz móveis de aço, eu jamais poderia terceirizar um trabalhador da linha de produção. Com essa mudança legislativa, é possível contratar uma empresa terceirizada que vai fornecer trabalhadores, por exemplo, contratadas por ela e remuneradas por ela. E essa empresa ter com a tomadora de serviço um vínculo comercial, que vai receber por mês um valor X para manter uma quantidade de produção na linha de produção. É possível, por exemplo. Em relação aos bônus, como, por exemplo, participação nos lucros da empresa, isso não é mais incorporado ao salário do trabalhador e nem incide sobre o INSS, ou seja, sobre aquilo que se contribui para a Previdência, correto? Correto. Nós chamamos isso de verba de natureza indenizatória. Não vai sofrer descontos fiscais e não vai gerar reflexo para férias, 13º e outros avanços, porque não é necessariamente salário. É uma verba indenizatória, com natureza indenizatória. Então, não influencia no 13º e não influencia também no pagamento da Previdência. Em outros reflexos. Porque, assim, quando tinha... esses reflexos já não vinham tendo por negociação coletiva. Ah, sim, claro. Certo? Mas hoje ela está totalmente clara. Olha, determinadas verbas podem ser acertadas e isso beneficia o trabalhador porque aumenta o salário dele. E não necessariamente vai ter que ter desconto para o INSS. Não necessariamente vai ter que ter pagamento de imposto de renda. Então, isso veio a ser regulamentado, algo que os trabalhadores... muitas vezes eu queria dar um bônus para o meu trabalhador, não sabia como, e ficava burlando a legislação ou pagava por fora. Então, agora é por dentro. Dentro da folha de pagamento, está certo, está correto, é regulamentado, esse dinheiro aparece. Pelo que eu posso entender, doutor, ficou muito presente agora, com a reforma trabalhista, a negociação direta com o indivíduo. Então, a negociação direta, hoje, ela é, digamos, tão importante quanto a negociação coletiva. Eu posso negociar diretamente com o meu patrão. Exatamente. O contrato de trabalho prevalece sobre o legislado, isso com a aprovação do Congresso Nacional agora, nesses últimos dias. Desde que
respeitados os direitos mínimos. Olha que interessante. Os direitos mínimos continuam sendo garantidos. Nós chamamos de cláusulas pré-existentes do contrato de emprego. Férias, 13º, fundo de garantia, INSS, tudo continua existindo. Eu não posso abrir mão disso. Eu não posso querer não depositar o fundo de garantia e querer receber isso direto. Eu não posso não querer mais receber 13º, férias e aumentar meu salário durante o ano. Não dá, que nós chamamos de salário compressivo. Isso não é possível. Eu posso flexibilizar e negociar coisas que vêm a mais, ou direitos que podem ser flexibilizados que a legislação permite, como a jornada de trabalho e tantas outras que a gente falou. Um outro exemplo é a troca de feriado. Não era possível. Agora é possível negociar, coletivamente ainda. Mas é possível acertar que a empresa não vai conceder o feriado no dia do feriado, que seria no meio da semana. Às vezes os trabalhadores preferem que seja ou na segunda ou na sexta, que emenda, o famoso final de semana prolongado. Então eles podem fazer essa opção. O trabalhador pode fazer essa opção. Isso é bem legal. Sem prejuízo depois em processos trabalhistas para a empresa. Exatamente, que isso não vai gerar processo trabalhista por terem mudado o dia de gozo do feriado, por exemplo. Uma outra característica que eu percebi, com base em tudo que o senhor falou, é que aquilo que já era feito informalmente foi legalizado sem riscos para o empreendedor. Mas Exato. Sem tirar nada do trabalhador. Exato. E nós podemos concluir a nossa conversa buscando o começo da nossa conversa, que a legislação trabalhista moderna não veio necessariamente para prejudicar o trabalhador. Ela veio visando uma flexibilização dessa negociação, possibilitando isso, respeitando direitos mínimos, preservando o poder judiciário para que ele afaste as fraudes, visando, e aí é o interessante, a empregabilidade dos trabalhadores, a manutenção dos empregos e a criação de novos empregos e o investimento no Brasil, que muitas empresas não vinham para o Brasil ou vinham e ficavam um pouco tempo e iam embora, sob o argumento de que a legislação que era muito rígida e era prejudicial para as empresas. Agora vai ser um atrativo efetivamente, vai abrir postos de trabalho, vai formalizar trabalhadores que estavam informais e direitos que estavam sendo feitos, satisfeitos informalmente e que traziam prejuízo para o Brasil inteiro. É isso. Doutor, só para finalizarmos, o fim do imposto sindical obrigatório, na sua opinião, é um avanço? Olha, eu vou falar algo que é complicado de ser dito, porque todo sindicalista é contra ao fim do imposto sindical obrigatório. Mas a legislação, ela realmente revogou isso. O que era esse imposto sindical obrigatório? É um dia de trabalho no ano que era descontado do trabalhador e era pago para o sindicato, obrigatoriamente. Esse dinheiro era para o sindicato e parte desse dinheiro era para o poder público. O trabalhador não podia se opor por cartinha, não podia se opor. Era obrigatório esse desconto, esse pagamento. Agora não, agora acabou isso. Só vai pagar, só vai contribuir para o sindicato quem quiser, quem for sindicalizado. Eu penso, Ney, respondendo realmente, o Linneu pensa que é um avanço na legislação. E é um avanço para os sindicatos. Isso não necessariamente importa em enfraquecimento. Pelo contrário, vai fazer com que sindicatos que até então não se preocupavam em conquistar os seus trabalhadores para se associarem, que ele vai ter que efetivamente trabalhar em prol da sua categoria, o trabalhador vai ter que querer contribuir espontaneamente. Eu quero ser sindicalizado porque o meu sindicato me defende, porque ser sindicalizado é bom. E os sindicatos vão ter que achar maneiras de efetivamente defender os seus trabalhadores, de darem uma contraprestação àquilo que é pago espontaneamente. Então é um avanço, sim, da legislação. Doutor Linneu Ribas, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no programa Lente Aberta. E muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O programa Lente Aberta volta na semana que vem.